Glória a Deus. Vamos então começar mais uma aula do nosso curso de vida cristã. Hoje nós estamos no passo 4, na aula 2, e isso é a nossa 14ª aula, ok? Nós estamos falando sobre vitória em sua nova vida e nós vamos falar hoje sobre a vitória na santificação. Uma das coisas muito importantes que a gente precisa começar a tirar dúvidas que a gente possa ter com relação a alguns termos que a gente escuta, não apenas termos que estão na Bíblia, mas termos que nós escutamos de repente nas ministrações, ou nos cultos, ou mesmo na célula, ou mesmo como nessa aula, como nós vamos falar sobre a vitória na santificação, e às vezes a gente tem uma preconcepção do que são algumas palavras que nós ouvimos, e quando nós falamos em santificação, eu não sei o que vem na sua mente, o que vem no seu entendimento. O que é santificação? Santificação é algo que acontece uma única vez e a partir daí torna-se uma santidade constante. Santificação é alguma coisa que acontece aos poucos, isso pode ser mais rápido ou mais demorado. Então nós precisamos primeiro entender o que é santificação para que nós possamos falar especificamente sobre a vitória na santificação. Gente, a maneira mais simples de eu falar isso para vocês é explicando que isto é um processo, ok? Isso é um processo. A santificação é um processo que envolve a nossa vontade, o nosso desejo de querer caminhar em santidade, lembrando que ser santo não é alguém que não peca. Ser santo é uma pessoa que foi separada, ou seja, existe um propósito específico, existe uma história específica, existe algo específico para uma pessoa que é separada. Nós não nos separamos a nós mesmos, a própria palavra de Deus diz que foi Ele quem nos escolheu, ok? Foi Ele quem nos elegeu, então foi Ele que nos separou, então nos tornamos santos, não porque deixamos de pecar, mas porque o Senhor nos separou. E quando Ele nos separa, existe um processo que começa a acontecer e deve acontecer, que a gente vai falar que é o processo de santificação, na qual somos trabalhados por Deus, somos tratados, o nosso espírito renovado na presença do Espírito Santo, e esse trabalho e essa sinergia que acontece vai produzir as transformações em nós que são necessárias. Tem uma palavra que é fantástica, que está no livro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, e essa palavra é uma palavra que você tem que decorar para você entender que você está num processo e que esse processo vai levar a sua vida toda. É claro que nós podemos adiar ou podemos acelerar certos processos de acordo com quanto nós desejamos agradar ao Senhor, quanto nós desejamos viver segundo a vontade dele. Mas esse texto de Filipenses, ele diz assim: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, quem é aquele que começou a boa obra? É o Senhor, ok? Por que ele começou a boa obra? Porque nós estávamos perdidos e ele trouxe para nós o entendimento do que era a salvação. Ok? Então eu costumo muitas vezes no meu devocional agradecer muito ao Senhor pelo tempo que Ele se revelou a mim. Eu não o conhecia, porque uma coisa é você ouvir falar, por mais que você tenha, como eu, por exemplo, frequentado uma aula de catecismo, tenha estudado num colégio católico, mas uma coisa, gente, é você ter a informação de que uma coisa existe, e outra coisa é você ter o entendimento pleno, o relacionamento. Entende a diferença? Então, eu agradeço ao Senhor porque um dia Ele se revelou a mim. Não como o Deus distante, que pune, que castiga, um Deus que é perfeito e a gente é tudo errado, mas um Deus que se esvaziou da sua glória para viver como eu e como você, num corpo carnal, que enfrentou os pecados, que enfrentou as tentações e venceu-as todas, que morreu numa cruz pelos nossos pecados, produzindo em nós a santidade que nós não tínhamos condições de produzir em nós mesmos. Então o processo de santificação é uma sinergia que acontece entre nós e o Espírito Santo de Deus. É um processo que ocorre durante toda a nossa vida.
Algumas áreas das nossas vidas, elas são transformadas instantaneamente quando nós entregamos a nossa vida, quando nós entregamos nosso coração ao Senhor. Mas outras áreas são trabalhadas, né, com mais lentidão. Às vezes elas são trabalhadas com lentidão porque nós não permitimos que Deus trabalhe naquela área, porque nós não queremos que Deus entre naquela área, nós impedimos que o Espírito Santo de Deus age naquela área, porque ou nós acreditamos que aquela área já está boa, ou porque nós acreditamos que nós precisamos daquela área daquele jeito para viver, e isso é um problema. Ok? Agora, existem também situações onde o tratamento que nós precisamos passar, dependendo do tipo de imersão que nós tivemos no pecado, do tipo de imersão que nós tivemos no reino espiritual, aí eu vou falar do lado maligno. Gente, assim como alguns vieram do catolicismo, outros vieram de outras experiências, de nova era, vieram de experiências em outros tipos de seitas, ok? Então, a depender de quanto foi a nossa imersão dentro do pecado, às vezes esse tratamento leva também um tempo para ser concluído. Mas o mais importante não é você ficar aflito se está demorando, se não está. Se o seu desejo é de viver em santidade, de buscar a vontade de Deus para a sua vida, esse processo vai acontecer diariamente e ele vai se completar até o dia de Cristo Jesus. O que é o dia de Cristo Jesus, ou como está escrito aqui, né, ou algumas traduções, o dia do Senhor? É o dia que você vai se encontrar com Ele. E nesse dia essa obra vai estar completada, porque Ele está trabalhando em mim e em você. Nós somos pessoas que estamos em obras. Né? Literalmente, uma vez um pastor estava ministrando na nossa igreja, lá na IA Church, e ele falou assim, você olha para o seu irmão, você tem que enxergar nele uma plaquinha que está escrito assim, em obras. Então não adianta você achar que a pessoa está perfeita, porque Deus está trabalhando na vida dela como está trabalhando na sua. E o processo da santificação para nós, gente, é muito importante. Amém? É muito importante. Lembrando que você pode retardá-lo, segurando ou impedindo que o Espírito Santo de Deus faça a obra, ou você pode fazer com que ele ande dentro da vontade de Deus, dentro do tempo de Deus. Lembrando que o tempo não é o nosso, né? O tempo Cronos, como você olha no seu relógio e vê lá as horas, minutos e segundos. Mas o tempo de Deus é o tempo Kairos, é a realização perfeita. Ele não tem a mesma lógica do nosso tempo Cronos. Amém? Mas uma coisa eu sempre falo para as pessoas que eu ministro e comento, às vezes, na roda com irmãos ou com pastores, nós precisamos enxergar na vida de alguém que entregou o seu coração a Jesus alguma mudança. Porque se uma pessoa fala que creu que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e nós entendemos quando Ele disse, né, quem são aqueles que me amam? São aqueles que ouvem as minhas palavras e as guardam. E guardar aqui não é apenas você ter conhecimento, mas é você colocar em prática. Então a pessoa fala, né, ela declara que entregou sua vida a Cristo Jesus, mas não tem nenhuma mudança na sua vida, zero mudança. É questionável essa situação. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, coisas começam a acontecer dentro de nós e vão gerar dentro de nós esse desejo pela transformação. O próprio Espírito Santo vai nos convencer do pecado e do juízo e da justiça. Amém? Então eu quero só dar 2 textos aqui, porque como nós estamos numa aula, é importante nós termos uma base bíblica para tudo aquilo que nós estamos falando. Então a palavra do Senhor diz lá em Romanos 10, nos versículos 9 e 10. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Perceba que são 2 coisas distintas. Eu posso declarar com a minha boca e devo declarar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, mas eu também preciso crer que Ele é Senhor. Porque de nada eu adianta eu falar que Ele é Senhor, mas dentro de mim Ele não ser o meu Senhor e o Senhor ser eu. Ou o Senhor da minha vida ser o adversário. Ou o Senhor da minha vida ser o dinheiro, que é mamon, que é um demônio, e por aí vai. Amém? Então é muito importante você entender que são 2 fatores que nos levam à salvação: crer e confessar. E depois tem um texto que lá está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 4 e 5, que diz assim: cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra,
não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. O que é o vaso aqui, gente? Possuir o seu vaso. Às vezes você vai escutar alguém dentro da igreja falar assim: ô vaso, como é que você está? Então, vaso aqui está se referindo a cada um de nós. Existe até uma palavra que fala assim, né? Temos como um tesouro guardado dentro de vasos de barro. O que quer dizer isso? O tesouro é a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. E o vaso de barro, o que é nós? Porque nós somos feitos do pó da terra, então nós somos o vaso. Então, o que a palavra está falando? Que nós precisamos possuir o nosso vaso, a nossa existência, gente. Não é apenas o corpo físico, a nossa existência como ser humano, né? Em santificação e honra. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Amém? Então, os gentios são aqueles que ainda estão perdidos, são aqueles que ainda não entregaram a vida a Cristo Jesus, são aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Essas pessoas ainda estão andando nas paixões da concupiscência, na perdição deste mundo. Mas nós estamos buscando a santificação e a honra no Senhor. Amém? Isso é muito importante você guardar esses textos que são a base para nós começarmos essa aula. Uma nova vida em Cristo Jesus vai exigir de nós a transformação, vai exigir de nós o crescimento, vai exigir de nós a maturação para que nós possamos cada vez mais estar em sintonia, estarmos em proximidade, estarmos em intimidade com Ele. E existem 3 fatores nas quais nós vamos conversar hoje, que são os fatores de santificação na nossa vida, lembrando que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O nosso Deus é um Deus triuno, é Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito, o Espírito Santo. E nós também somos formados por 3 partes, que é corpo, alma e espírito, ok? E nós vamos falar hoje sobre a santificação no espírito, a santificação no corpo e a santificação na alma. E eu não quero com isso trazer para você uma dificuldade do tipo, meu Deus, antes eu tinha que pensar talvez na santificação de alguma área da minha vida. Agora você está falando que já são 3 partes e essas partes formadas por tantas coisas. Deixa eu tranquilizar você, né, e declarar que é um processo que, embora tenha muitos textos, embora tenha um embasamento bíblico um pouco extenso, mas é algo que vai ser trabalhado entre o Espírito Santo, que é todo poderoso, dentro do seu espírito, na sua vida. Então você tem um agente facilitador que vai te ajudar a vencer. Amém? Eu já contei essa história para vocês antes, mas o meu processo de conversão, algumas áreas da minha vida foram uma conversão instantânea, porque eu estava tão desesperado para ser alguém diferente daquela pessoa que eu era. Porque quando você tem um entendimento, né, da santidade de Deus, quando você tem um entendimento da grandiosidade do amor de Cristo, você passa a olhar para si mesmo e ver como você é falho, como você é fraco, como a palavra de Deus diz, né? Pobre, cego e nu. Qualquer ser humano, sem exceção. Ok? Sem exceção. Então, quando nós olhamos para nós mesmos e vemos essa limitação humana que nós temos, nós começamos a desejar algo diferente. E eu comecei a desejar, eu precisava ser diferente, eu quero ser diferente, eu não quero mais ser essa mesma pessoa. Algumas coisas na minha vida, houve um processo de transformação muito rápido. Outras houveram um processo que Deus teve que trabalhar, seja porque eu não entendia que aquela área precisava ser, né, renovada, seja porque eu estava guardando aquilo dentro de mim. Amém? Mas eu quero que você entenda que Deus quer trabalhar na sua vida. Ele quer produzir a santificação diária na sua vida. É um processo que vai ocorrer daqui até quando nós encontrarmos com Ele. Mas isso não quer dizer que você vai carregar uma série de problemas e na última hora é que Jesus vai literalmente curar o seu coração, vai limpar o seu interior. Não é isso que eu estou dizendo que nós podemos andar nesse processo de santificação e já experimentarmos o melhor de Deus, porque a palavra de Deus diz, né, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tá, mas como é que eu faço para viver a vontade de Deus? Eu preciso renovar a minha mente, eu preciso trocar os valores que estão aqui.
tirar os valores do mundo que foram colocados na minha mente, e eu preciso permitir que os valores de Deus entrem aqui. E não se engane, os valores de Deus estão cada vez mais sendo atacados, estão cada vez mais sendo desmerecidos, estão cada vez mais sendo colocados para baixo, estão sendo colocados como algo que se tornou obsoleto, antigo, algo que se tornou com uma função de atemorizar, de pressionar, de oprimir as pessoas. Isso é mentira. A palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus nos revela o que é que está acontecendo, nos dá entendimento. Enquanto as pessoas que estão perdidas estão somente presas naquela visão e não conseguem ter uma amplitude, todo aquele que entregou a vida a Cristo Jesus consegue ter uma visão abrangente. Você consegue identificar o que está acontecendo no mundo, mas você também consegue visualizar aquilo que está acontecendo no reino espiritual. E isso é fundamental, que você esteja sensível. Amém? Eu vou começar, gente, falando sobre a santificação no Espírito. Por que eu quero começar por esse tópico, embora no livro esteja invertido? Porque a santificação no Espírito, gente, não demanda absolutamente nada de você, a não ser você crer e confessar. A não ser você crer e confessar. Olha o que está escrito em Mateus 26, 41. A palavra do Senhor diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que é que o Senhor está nos dizendo aqui no livro de Mateus? Quando você confessa a Cristo Jesus, né, qual é o processo? Creio que Jesus é o Senhor, confesso que Ele é o Senhor da minha vida. Naquele momento, independente de você sentir alguma coisa ou não, porque muitas vezes, gente, existe uma certa uma diretriz, né, que nós precisamos sentir alguma coisa para Deus estar agindo. Então o sujeito vai na reunião de oração, eu não senti nenhum arrepio hoje, então Deus não estava presente. Eu não encontrei nenhuma base bíblica, né, em todos esses anos que eu sirvo ao Senhor, para poder falar assim, olha, não, quando Deus se manifesta, você sente alguma coisa, tem um arrepio, tem um negócio esquisito, tem um calor, sobe um fogo. Eu não vi isso em nenhum lugar, isso como base bíblica. Então eu quero dizer para você, tem pessoas que têm a experiência de, quando entregam a vida para Jesus, de passar por alguma experiência sobrenatural. Ok? Mas tem pessoas que não têm experiência nenhuma. Eu, por exemplo, não tive experiência nenhuma. No momento que entreguei a minha vida para Jesus, né, eu não senti algo, né, um fogo, uma ação sobrenatural, alguma coisa nesse sentido. Mas eu tinha certeza de que alguma coisa dentro de mim havia mudado. E é verdade. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo toca no seu espírito. E o seu espírito, que é morto por causa da separação de Deus, ele é vivificado. Então o Espírito, ok? Que é o seu canal de comunicação com o que é o reino eterno, com as coisas que são de Deus, ok? É a sua identidade que transcende essa matéria. O seu espírito, ele é renovado instantaneamente. Instantaneamente. Você só precisa crer e confessar. E a partir daí o seu espírito é vivificado. E por que ele é a primeira coisa que acontece na nossa vida? Por que ele é o espírito que é vivificado, não é a nossa alma que é curada ou o nosso corpo que é transformado? Porque, gente, o espírito, o nosso espírito, o espírito do homem, é o lugar por onde entra. É o contato com Deus. É a unidade. É por aqui que vai vir a certeza, a fé, o sobrenatural acontece no plano espiritual. Então é necessário que o nosso espírito esteja renovado. E é exatamente por isso que ele é o primeiro a ser tocado e a ser transformado. Tem uma palavra aqui que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então você imagina que o nosso espírito fosse um lugar decadente. Imagina uma casa, sabe? Com as janelas caindo aos pedaços, as portas todas podres, cheia de umidade, mofo, bolor, sabe? Água pingando do teto, o piso todo imundo, cheio de sujeira. Imagine uma casa assim. Eu te pergunto, você gostaria de habitar num lugar desse? Você montaria sua cama numa casa dessa e moraria aí?
Agora você que é um ser humano como eu, que é falho, cheio de limitações, você tem o entendimento que você gostaria de morar numa casa, não importa se ela é grande ou se ela é pequena, mas ela tem que estar limpa, tem que estar em ordem, não é verdade? Se nós desejamos isso, muito mais o Espírito Santo de Deus. Por isso, como nós somos santuários de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em nós, o nosso espírito é transformado num lugar perfeito para que ele possa habitar e a partir de lá ele iniciar uma obra dentro de nós de transformação, de melhorias. Gente, glória a Deus! Às vezes eu olho para trás e lembro da pessoa que eu fui, as coisas que eu fiz, as coisas que eu falei. Gente, eu tenho um temor tremendo. Eu falo, meu Deus do céu, que lindo a obra que o Senhor fez na minha vida. Não que eu seja perfeito, não que eu esteja pronto, porque não estou. Mas comparado àquela pessoa que eu era hoje, e às vezes eu comento para as pessoas da nossa célula, explicando, né? Ah, gente, eu fazia isso, eu pensava assim. As pessoas olham para mim e falam, não é possível. Não é possível você fazer, você está exagerando. Não estou exagerando, era exatamente assim. Então essa mudança que ocorre em nós, gente, é maravilhosa demais. E começa através do seu espírito. Acontece automaticamente quando você entrega a sua vida a Cristo Jesus. Você não precisa fazer nada, o Espírito Santo vai fazer tudo. Mas a partir daí começam outros dois processos que são muito importantes. Eu quero começar falando sobre a santificação do corpo, mas eu preciso explicar para vocês que a santificação do corpo ela vai ser resultado de tudo aquilo que a minha mente, o meu intelecto receber através da palavra de Deus e que o meu coração, ou seja, através do contato do Espírito Santo no meu espírito, né, essas duas coisas em coesão trabalhando dentro de mim vão fazer com que eu consiga caminhar no sentido de produzir santificação no meu corpo, ok? Eu não quero que você fique muito preocupado com o seu corpo, eu quero que você cuide dele, que você se alimente direito, que você faça a prática de esportes, que você faça seus exames periódicos, ok? Você precisa ter sabedoria e cuidar do seu corpo, porque é o templo do Espírito Santo aqui. Mas eu quero te dar uma outra notícia, se você não tinha ouvido falar ainda, vou falar agora, né? Você vai receber um novo corpo depois daqui, ok? Seja se você passar pela morte, e pela morte fica fácil de você entender, porque o corpo apodrece debaixo da terra. E o que vai acontecer com você? Se você acha que você vai ser uma nuvem, um vento, um vapor que vai ficar vagando por aí, um fantasma, deixa eu te falar, você vai receber um novo corpo, ok? Seja passando pela morte, seja passando pelo arrebatamento. Mas, enquanto você estiver aqui, cuide dele. Não cuide com excessos que se tornem, sabe, vaidade. Mas cuide com sabedoria. E, principalmente, instrua o seu corpo a andar em santidade. Vamos falar um pouquinho sobre a santidade no corpo? Eu quero começar aqui com a nossa base bíblica. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, está escrito assim: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Porque comprastes por preço, ou seja, qual foi o preço que foi pago pela sua vida? Foi a vida de Jesus. Foi o sangue de Jesus. Ele pagou pela sua vida com a vida dele, ok? Então, porque o preço foi muito alto, o que a palavra de Deus está falando? Glorifique a Deus no seu corpo. Como eu posso glorificar a Deus no meu corpo? Usando ele para aquilo que é santo, usando ele para aquilo que é bom, fazendo uso dele para algo saudável, ok? Isso é similar se você pegar uma pessoa que compra um carro. Ela pode usar esse carro para viajar com a família, ela pode usar esse carro para ajudar os irmãos, levando para a igreja, ele pode usar esse carro para alguma coisa positiva. Ele pode glorificar a Deus com esse carro. Agora, ele também pode com esse carro tirar rachas, ele pode com esse carro atropelar pessoas, ele pode com esse carro usar como uma arma. Então depende de como você usa o veículo, esse vai ser, né, o destino que você vai dar a ele. Então o seu corpo é o seu veículo aqui. Você precisa dar um bom destino a ele. E o que está dizendo aqui a palavra de Deus? Glorificai a Deus com o vosso corpo. Então use o seu corpo para fazer aquilo que é bom. Use para fazer o bem a alguém. Ok? Depois, Romanos 6,12 diz assim:
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O seu corpo tem necessidades. O seu corpo sabe distinguir o que é luxo do que é simples. Sabe distinguir o que é prazer do que é dor. Não se engane, o seu corpo sabe muito bem disso. O problema é que muitas vezes nós entregamos o nosso corpo para o prazer, pensando que a dor eu quero o prazer, mas eu escolho o prazer, que é pecado, ok? Então nós precisamos entender como funciona esse procedimento e compreender o que está escrito aqui quando diz: não deve reinar em nosso corpo mortal o pecado. O que é reinar, gente? Reinar é literalmente ter alguém que tem autoridade, e é uma autoridade absoluta, porque quando a gente fala de um rei, o rei era a autoridade máxima. Não importa o que os conselheiros falassem, o que o povo falasse, aquilo que o rei falava era lei e ponto final, acabou. Todo o poder concentrado numa única pessoa. Ok? Então o que é o pecado reinar na minha e na sua vida? É ele ser todo poderoso sobre as nossas ações. É ele dominar as nossas decisões. Isso nós não podemos permitir. Amém? Nós não podemos permitir que o pecado reine nas nossas vidas. Quem deve reinar em nós é o Senhor. Você devia estar pensando, não sou eu que tenho que reinar em mim mesmo. Não, se você reinar em você mesmo, você vai ter problemas. Porque como você é imperfeito como eu, as suas decisões não vão ser perfeitas, em algum momento você vai errar e isso vai produzir coisas ruins para você. Agora, se Jesus reinar na sua vida, aquilo que ele falar, a direção que ele der, a instrução que ele colocar no seu coração, isso vai produzir vida em abundância para mim e para você. Amém? Depois, Romanos 6:13 diz assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Gente, o nosso espírito não interage no mundo físico. A nossa alma não interage no mundo físico. Quem interage no mundo físico é o corpo. Porque com o corpo eu toco nas pessoas, com o corpo eu trabalho, com o corpo eu ministro, ou seja, eu estou usando a minha boca, né, eu estou usando todo o meu processo aqui, né, de fala para poder transmitir essa mensagem. Eu estou falando isso como? Através do espírito ou da alma? Nenhum dos dois. Quem está falando é a minha boca. Porém, o que o texto está falando aqui, que nós oferecemos os nossos membros para a glória de Deus, ou seja, para servir como instrumentos para Deus, é fazer com que a nossa existência física e como ela interage nessa terra seja aquilo que Deus estabelece. Eu amar o meu próximo, eu cuidar, eu usar o meu tempo, a minha força, o meu intelecto, as minhas capacidades, sejam os dons sobrenaturais ou naturais que fluem através do meu corpo, para que eu possa fazer a vontade de Deus, para que eu possa ajudar as pessoas, para que eu possa dar um bom testemunho, para que eu possa ser instrumento na vida da minha família, né, da minha esposa, ou do seu marido, dos seus filhos, dentro do ministério, dentro do seu trabalho. É o seu corpo que interage com o físico. Então é necessário que o nosso corpo não seja usado para fazer o que é ruim, mas seja usado para fazer o que é bom. Amém? O seu carro aqui na terra, ele existe para te transportar e nesse caminho e nessa jornada que se chama vida, você possa ser instrumento de bênção. Amém? Você deve ser um instrumento de bênção. Depois, 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Olha que interessante. O seu corpo é santuário do Espírito Santo. E ele não pertence a você, ele pertence a Deus. Você tem um problema momentâneo com o seu automóvel e você precisa se deslocar para algum lugar, e o seu automóvel precisa ir para uma manutenção, você pede emprestado para alguém, um parente, um amigo. Você vai pegar aquele carro que não é seu e vai tratar de qualquer jeito?
Você vai pegar aquele carro que não é seu e vai cair em tudo quanto é buraco, vai fazer algumas manobras malucas, vai se colocar em risco. Você não vai fazer isso. Ou pelo menos não deveria. A mesma coisa é o seu corpo. O seu corpo não é seu. Foi Deus quem te deu. Ok? Foi o Senhor quem te deu. E toda vez que você decide fazer o que você quiser com o seu corpo, você está pegando algo que não é seu e está fazendo algo que você não deveria fazer. E isso vai produzir na sua vida perdas. Deus te deu um corpo para que esse corpo glorifique ao seu nome. Não para que ele seja usado apenas para o seu bel prazer. E quando eu falo isso, não me entenda mal. Porque Deus tem prazer, Deus tem alegria, Deus tem júbilo, Deus tem gozo para a sua vida e para a minha. Desde que nós compreendamos o que é isso, o que são esses valores que causam alegria, que geram prazer na minha vida. E são esses valores que nós precisamos buscar. São estas coisas que nós devemos buscar. Fazendo uso do nosso corpo para a glória de Deus. Amém? Depois eu quero falar sobre mais dois textos que estão em Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, diz assim: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, o que é que nós devemos fazer com o nosso corpo? Usá-lo para glorificar, para cultuar, para exaltar o nome de Deus. Além de tudo aquilo que nós podemos interagir no mundo físico, quando nós ajudamos alguém, né, quando nós amamos o nosso próximo, quando nós amamos a nossa família, né, quando nós desempenhamos o nosso trabalho com excelência, né, seja nós funcionários ou empresários, isso não importa. Ok? Mas existe também a função que é nós colocarmos o nosso corpo à disposição de Deus para literalmente adorá-lo. Olha que fala aqui, levantando mãos santas. Ou seja, quando você levanta suas mãos para o céu e as suas mãos estão santificadas pelo Senhor, são mãos que estão exaltando o seu nome. É algo muito importante. Ok? Então use o seu corpo para glorificar a Deus. O seu corpo não vai ser santificado automaticamente. Você vai precisar fazer com que o seu corpo ande em santidade. Você vai precisar fazer com que esse automóvel que você usa aqui na Terra caminhe dentro dos limites de velocidade, caminhe dentro das leis de trânsito, caminhe sendo bênção, sendo instrumento. Ok? Isso é a santificação do corpo. E eu quero falar agora sobre a santificação da alma, e aqui está o cerne da questão, porque é a santificação da alma que vai permitir que haja a santificação do corpo. E sem a santificação do espírito não há santificação da alma e não há santificação do corpo. Portanto, isso é um processo que está conectado, está intrinsecamente ligado, e nós não temos como separar. Amém? E eu quero começar falando de um texto que está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, que diz assim: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É bem curioso isso, né? Por que a palavra estaria escrito assim, né? Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Percebe que ele colocou uma condicional, se. Se vivemos no Espírito, então andemos no Espírito. Tem muita gente que veste uma roupa de santidade, que veste um aparato de crente, de modo que diante das pessoas, às vezes na congregação ou diante da família, parece literalmente o santinho, só falta a auréola brilhando em cima da cabeça. Mas na verdade não houve aqui uma presença do Espírito Santo, não houve uma transformação, não houve literalmente um viver no Espírito. Portanto, ela não vai conseguir andar no Espírito. Em algum momento ela vai errar, ela vai falhar, ok? E não falhar como nós falhamos tentando acertar. Ela vai falhar na intenção de errar. Então, se nós vivemos no Espírito,
Ou seja, se eu procuro conhecer a vontade de Deus, se eu tenho meu tempo de oração, se eu tenho meu tempo de buscar o Senhor, se eu tenho meu tempo, né, de louvor, porque o seu tempo de oração não pode ser apenas um tempo onde você chega diante de Deus e pede tudo o que você quer para Ele. Não que você não deva fazer isso, a Bíblia fala, fazer conhecidas as vossas petições diante dEle. Mas muito mais do que isso é nós nos arrependermos dos nossos pecados, é nós exaltarmos o nome dEle. Gente, algumas manhãs Deus coloca algumas canções no meu coração, e não canções já escritas, canções novas, cânticos espirituais. Não vai me perguntar se é afinado, se é bonito, que nem o líder de louvor que está lá na igreja. Provavelmente é terrível, gente. Se você estivesse lá escutando, você ia falar, meu Deus, Carlos, para de cantar que tá um negócio... Mas não é o timbre da minha voz, não é a qualidade sonora, mas sim o quanto meu coração está cantando ao Senhor, quanto Ele está declarando a sua soberania e excelência. Amém? Então andar no Espírito é você ter essa intimidade com Deus, de louvá-lo, de exaltá-lo, de cantar cânticos, de salmodiar, declarar a grandeza dEle, também de se arrepender, de buscar mudança, de entender que eu preciso de transformação. Às vezes eu oro ao Senhor e falo assim, Senhor, se eu preciso passar por essa prova e vai ser difícil, não importa quanto seja dolorido, não me poupa. Eu quero passar, eu preciso passar. E você vai falar assim, você é desse tipo de gente que gosta de sofrer, que gosta de sentir dor? Não, é claro que não. Não sou nenhum masoquista. Mas eu entendo que na minha vida tem coisas dentro de mim que precisam ser trabalhadas, e às vezes esse trabalho pode ser doloroso. Mas eu não quero que Deus deixe de trabalhar na minha vida porque eu vou sentir dor. Eu quero que Ele trabalhe na minha vida para que eu seja melhor. Para que eu seja melhor. É muito melhor você passar 5 minutos de uma dor aguda e o resto da vida de paz, do que você viver a vida inteira sentindo uma dor que te incomoda, que nem se fosse uma pedrinha no seu sapato, sabe? Não é uma dor suficiente para você cair no chão, não aguentar mais, mas você quer andar com uma pedra no seu sapato, ou você prefere uma única vez sentir uma pontada forte no seu pé e depois nunca mais você sentir nada? Essa decisão a gente tem que tomar. Amém? Vamos lá, continuando. Gálatas 5, nos versículos 16 a 21, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, aqui Espírito, palavra com letra maiúscula, Espírito Santo, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu já vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os tais que praticam estas coisas. Amém? O que é que nós estamos falando aqui? Trabalhar a nossa mente para nós rejeitarmos todo o desejo da carne, toda a tentação e tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. O Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Carne aqui não é o seu corpo lutando contra o seu Espírito, mas a sua vontade, ok? A sua vontade. Às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas o problema é que a gente passa uma vida aprendendo uma série de coisas ruins e esses valores depois têm que ser substituídos. Você olha para uma criança, você olha para uma criança de 7, de 8 anos e ela não tem maldade, ela não tem esse problema, né? Quero te dizer, não, você está muito enganado. Você já parou para pensar? Você precisa ensinar uma criança a fazer o que é errado, porque ela sabe fazer tudo certo. Você precisa ensinar uma criança a fazer o que é certo, porque ela naturalmente sabe fazer o que é errado. Já parou para pensar nisso? É exatamente essa condição. Gente, quando eu tinha uns... Vou contar um pecadinho aqui. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, fui brincar na casa de um amigo. E ele tinha
não sei se você lembra do Playmobil. Playmobil é antigo, né? Vai, vai mostrar para todo mundo a minha idade. Mas é isso aí. Ele tinha um Playmobil que não existia aqui no Brasil e eu olhei para aquele Playmobil na inocência, gente. Que mal tem? E peguei, né, um componente que vinha naquele brinquedo dele e levei comigo. Ah, poxa, tinha uns 3 lá, eu levei só um para mim. Percebe, gente, o que eu quero dizer? É claro que isso é pecado, gente. É erro. Eu peguei alguma coisa que não era minha, certo? E eu era uma criança. Então nós precisamos literalmente compreender que o nosso desejo carnal, né, a nossa alma precisa de transformação, porque muitas vezes o que ela deseja vai militar contra o que é o Espírito Santo, aquilo que é perfeito, aquilo que é bom, aquilo que é justo. E a mesma coisa no sentido contrário. Então eu preciso que a minha mente esteja à disposição do Senhor. Eu preciso trabalhar na minha mente, permitindo que ela seja santificada. Amém? Gosto muito de uma palavra que Jesus disse para Pedro, né? Não sei se vocês lembram lá na última ceia, e Jesus ia lavar o pé de Pedro, e Pedro, não, o meu pé você não vai lavar, você é o mestre, como o mestre vai lavar? Tá bom, Pedro, se eu não vou lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro, não, então, se não é assim, então me lava inteiro. Ai, Pedro do céu. E Jesus fala assim, Pedro, já estás lavado pela palavra. O que é isso, gente? É literalmente tudo aquilo que nós lemos na Bíblia, tudo aquilo que nós ouvimos em pregações, claro, embasadas na palavra. Eu sempre gosto muito de pontuar isso, gente. Não importa a palavra que você ouça, não importa de quem você escute, não importa. Seja como os cristãos de Bereia. Porque se os cristãos de Bereia eles iam confirmar nas escrituras aquilo que Pedro falava, aquilo que os apóstolos estavam declarando, e olha que eram os apóstolos, tá, gente? Se eles iam confirmar, nós devemos confirmar hoje também. Então tudo aquilo que é falado para você, tudo aquilo que é ministrado, vá confirmar na palavra para ver se está escrito. Ore a Deus, ok? Porque infelizmente existem alguns ministros aí da palavra de Deus que realmente não estão transmitindo a palavra como deveriam. Amém? Então é necessário, é responsabilidade minha e sua que nós estejamos cientes da palavra, né? Através da leitura, da meditação e do conhecimento das escrituras, ok? Nós não podemos ser o crente de domingo que senta lá no culto, ai que culto abençoado, que palavra linda, tá? A palavra é linda, o que mudou na sua vida? Nada. Então, a palavra pode ter sido maravilhosa, pode ter chovido fogo do céu, sabe? Pode ter iluminado as paredes da igreja com um poder sobrenatural, mas se você não colocar em prática isso na sua vida, se você não viver, não é nada. Então, leia a palavra, medite, porque é isso que vai ajudar você na vitória contra a carne. É o Espírito militando contra a carne e vencendo a carne. Amém? Depois, é através da santificação da nossa alma que nós produzimos então o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. É um fruto que tem muitas partes. E você precisa ter todas as partes para que o fruto se estabeleça. A saber, Gálatas 5, 22 a 24, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É interessante, né? Deus até facilita pra gente um pouco, né? A gente é que causa a dificuldade, a gente é que produz a dificuldade para as nossas próprias vidas. Tudo que é obra da carne é um monte de coisas. Ou seja, você tem que fazer um monte de coisas erradas e você tem a obra da carne. Quando você tem o fruto do Espírito, são algumas coisas que você precisa produzir na sua vida para que você tenha o fruto. Gente, nós precisamos permitir a transformação do nosso intelecto, da nossa alma, das nossas emoções, para que nós possamos viver o fruto do Espírito na nossa vida. Amém? Eu não quero dizer que com isso você nunca vai errar, nunca mais você vai pecar, porque eu estaria sendo mentiroso. A própria Bíblia fala, né? Se alguém cuida, achar que não tem pecado, esse se faz mentiroso.
Mas o que eu quero dizer para você é que você vai errar muito menos, vai ter muito menos consequências ruins na sua vida, fruto das suas ações impensadas, das suas paixões executadas sem refletir. Amém? Não é isso que Deus tem para mim e para você. Continuando, Efésios 5,18 diz assim: E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que quer dizer isso, gente? Não procure, e aqui ele usou o exemplo do vinho, mas qualquer outra coisa, pode ser desde uma droga externa. O que é uma droga externa? O álcool, as drogas em geral, cigarro, ok? Bebidas alcoólicas, elas produzem dentro de nós alguma sensação, ok? Existe uma interação química entre essas substâncias e o nosso interior, e liberam coisas dentro de nós. Mas não existe apenas isso. Existem também as coisas que nós podemos buscar que vão produzir dentro de nós dopaminas e outras substâncias que o nosso corpo vai segregar que produzem bem-estar. Então tem pessoas que são viciadas em jogos, são viciadas em sexo, são viciadas em uma série de outras coisas que não são substâncias químicas, mas elas são dependentes daquilo. Por quê? Porque através daquilo que elas produzem o bem-estar dentro delas. E a Bíblia fala o seguinte: não procure essas coisas. E não que algumas delas, não devam ser procuradas, ok? A gente falou aqui de bebidas, de drogas. É claro que as drogas fazem mal para o seu corpo, você não deve usar. A bebida faz também mal para o seu corpo, Mas o sexo dentro do casamento é uma bênção, produz endorfinas. Então, o que nós estamos falando aqui? Claro, tem coisas que são bênção e tem coisas que não são. Mas até as que são bênçãos, se usadas da maneira errada, elas vão produzir alguma coisa em nós que não é saudável. E a Bíblia está falando: não se apoie presa nessas coisas, mas busque a presença de Deus dentro de você, porque é Ele que vai te dar plenitude. Deus precisa ser, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus, precisa ser em nós todo o embasamento da nossa alegria e plenitude. As demais coisas que são lícitas são bênção, mas elas não são a base, elas não são o sustentáculo da nossa vida. E isso nós precisamos ter muito claro dentro de nós. Amém? Muito bom. Onde é que está o segredinho? Na verdade não é segredo nenhum, porque segredo ninguém conta, Isso aqui é a revelação de Deus. Romanos 12:2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, pera um pouquinho. Não vos conformeis. O que é conformar? Conformar, a gente tem esse entendimento que a pessoa está conformada com aquilo, ela aceitou aquela situação. Eu queria trazer essa palavra para uma tradução mais profunda, que é literalmente você tomar a forma de alguma coisa. Então não vos conformeis com esse século, não permita que a sua mente tome a forma deste século, tome a forma desse sistema, tome a forma dessas coisas que são malignas, ok? Não tome a forma disso. Antes, você precisa dar uma forma para você precisa moldar a sua alma, você precisa moldar a sua mente. Como você vai fazer isso? Renovando a vossa mente. Como é que eu posso renovar a minha mente? A mente, gente, é como se fosse uma grande CPU, acumulando experiências, aprendizado, cultura, tudo isso se mesclando com os fatores de comunicação que a gente tem com o meio ambiente à nossa volta, o olfato, o tato, o paladar, os ouvidos, enfim, todas essas coisas nos conectam. Então a nossa mente trabalha não apenas com aquilo que nós recebemos de informação, mas com as experiências que são multiplicadas. Não é à toa que às vezes você passa por uma experiência muito ruim e você grava daquela experiência alguma coisa. Uma música que estava tocando, um cheiro que estava, sei lá, algum perfume, algum odor que estava naquele momento. Quando você ouve aquela música, quando você sente aquele perfume ou aquele odor, te remete àquela situação porque ficou gravado dentro de você. Não é verdade?
Então a sua mente precisa ser renovada, ela precisa ser trabalhada como uma CPU. Você precisa deletar coisas e acrescentar o que é bom. Tirar os programas, né, piratas, os programas que vão produzir, né, problemas na sua CPU e colocar os programas que efetivamente produzem bênção, programas que são edificantes. Então é necessário eu renovar a minha mente. Como eu vou fazer isso? Eu vou renovar a minha mente através da palavra de Deus. É simples assim, gente, através da palavra de Deus. Mas é melhor então eu ler um livro que fala... Você pode ler um livro que fala sobre santidade, você pode ler um livro que fala sobre como você ser próspero, você pode ler um livro que fala sobre batalha espiritual. Todos os livros são uma bênção, ok? Mas não fique apenas nos livros. Leia a Bíblia. Quer ler um livro? Leia a Bíblia. E traga um à luz do outro para você entender aquilo que a palavra de Deus está falando. Porque nenhum livro que foi escrito por nenhum homem nessa terra pode conter alguma coisa que não está na palavra de Deus. Porque a palavra é expressamente a revelação de Deus para a minha vida e para a sua. Amém? Eu vou dar uma aceleradinha já que a gente já está com 50 minutos. Então o que a gente precisa? Estar em conformidade com a palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que de quem o aprendeste e quem desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura, que quer dizer esse toda aqui no original no grego? Não sei se você sabe, esse toda quer dizer toda. Significa que cada palavra, cada texto, versículo colocado na Bíblia, ele tem a intenção de trazer um entendimento, tem a intenção de trazer algo útil para o seu ensino e conhecimento. E todas essas palavras foram inspiradas por Deus, independente de quem as escreveu lá na antiguidade. Amém? E depois eu quero fechar aqui com você ter pensamentos sadios, que isso é muito importante para você manter a sua mente sadia, ok? Está lá em Filipenses 4, versículos 7 e 8, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? É muito importante que você mantenha o seu pensamento trazendo a palavra de Deus, trazendo tudo aquilo que é a revelação de Deus. E se você manter o seu pensamento cheio das promessas de Deus, cheio das direções de Deus, eu te garanto que você vai andar em espírito, que você vai ter dias que você vai andar de fé em fé, de vitória em vitória. Isso eu não quero dizer, claro, que todos os seus dias serão de vitórias, que você não vai enfrentar dificuldades e às vezes perdas, amém? Porque todos nós vamos passar por isso sem exceção. Mas o que eu quero te dizer é que é possível você programar a sua mente para viver o melhor de Deus. Programar a sua mente com aquilo que é a verdade que vai libertar a sua mente das coisas que vieram lá de trás, das coisas que foram colocadas dentro de você e que literalmente não tem nenhum padrão de Deus nelas. Amém? Então é necessário que você ande em santificação. A santificação no Espírito, o Senhor já fez automaticamente quando você creu e confessou e entregou a sua vida ao Senhor. A santificação no corpo, ela é resultado daquilo que você produz na sua mente. Quando a sua mente produz bons pensamentos, o seu corpo vai produzir boas ações. Quando a sua mente produz maus pensamentos, o seu corpo vai produzir maus resultados. Amém? Isso é muito importante você guardar, porque você está num processo de santificação. Esse processo vai levar, a sua vida toda. E quando eu quero dizer isso, volto a falar, não é que isso é um processo lento e difícil, puxa, um pouquinho de cada vez, não. É que a todo momento nós estamos aprendendo, a todo momento nós estamos crescendo e amadurecendo, e esse é o objetivo que Deus tem para mim e para você.
Ele deseja que você seja uma pessoa madura diante dele, que você cresça em estatura. Como diz a palavra, né, referência a Jesus, ele crescia em estatura e em graça diante dos homens e de Deus. Então você precisa crescer em estatura também. Maturidade espiritual, né? Maturidade com relação a você ser uma pessoa completa, a ter o pleno entendimento, ter responsabilidade com as coisas do reino, com a sua vida, com a sua família, para que você, enfim, experimente o melhor de Deus em todas as coisas. Amém? Eu queria que você fizesse uma oração comigo para nós finalizarmos essa aula, e você vai decidir colocar diante do Senhor a sua vida, para que Ele venha trabalhar essa santidade em você e venha produzir o fruto do Espírito, que vai gerar frutos na sua vida, frutos de justiça e vitórias em todas as áreas, em todas as suas áreas. Amém? Eu não quero dizer com isso, claro, se a gente for falar da área profissional, eu não quero dizer com isso que você vai ser promovido a se tornar presidente de empresa e todo crente vai ser presidente ou CEO de empresa. Não é verdade. Isso quer dizer que você vai se destacar, não importa qual é o local, qual é a posição que você está, você vai se destacar por causa da presença de Deus na sua vida. Amém? Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha trabalhar na minha vida. Eu quero ser santificado todos os dias. Santifica-me, Senhor, na tua palavra. Santifica-me, Senhor, na tua presença. Me ajuda com as dificuldades e limitações, tirando as dúvidas do meu coração e permitindo que a tua verdade seja instalada no profundo do meu interior, para que eu possa ser renovado pela tua palavra e pelo teu Espírito, e eu possa viver o melhor que o Senhor tem para mim. E não apenas isso, ser instrumento das tuas bênçãos no lugar onde o Senhor me colocou. O Senhor prometeu que iniciaria uma boa obra na minha vida e iria aperfeiçoar até o último dia. Esse é o meu desejo, Senhor. Me aperfeiçoa constantemente até o último dia, para que quando esse último dia chegar, eu possa ser encontrado muito mais parecido com o Senhor e muito mais próximo da tua santidade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, gente!